Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Thaís Ateliê e Crochê. Eu sou a Thaís e vamos aqui para mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo de produção de uma capa de uma caixa acoplada. Sim, somente uma peça. É, Essa capa, ela já foi produzida e inclusive já foi até entregue. Meu esposo levou ontem para poder entregar. E aí, o que é que acontece? Eu fui editar o vídeo para poder já subir para o canal. E aí, eu não gostei do tempo que ficou, achei que ficou longo demais para simplesmente mostrar uma produção de uma capa, tá? E eu particularmente não gosto de vídeos muito longos, mas que sejam assim meio que sem sentido, tá? Então aí, mesmo já tendo despachado a capa, eu resolvi fazer essa nova abertura porque de qualquer forma eu quero subir esse vídeo, tá? Então, assim, na parte onde eu mostro aí a capa, eu acho que eu conversei algumas coisas, só que aí não vai fazer sentido, né, durante o vídeo, e eu vou pedir desculpa já de antemão por isso, mas que justamente é para não ficar longo demais, não ficar cansativo demais o vídeo, tá? Então, enfim, no final de setembro, eu fiz aí um jogo de banheiro de 4 peças, né, com o decore, né, na tonalidade de bege. E aí, eu tenho uma cliente que é a tia do meu esposo, que ela gosta bastante de jogos com peludinho, tá? Então, sempre que eu posto o jogo com peludinho, ela tá sempre curtindo, ela tá sempre comentando. E aí, assim que eu postei, ela já me chamou para perguntar o valor do jogo, como é que tava e tudo mais. E há mais ou menos uns 7, 8 meses atrás, ela comprou um jogo na tonalidade de laranja, né, com o peludinho. E aí, para minha sorte, eu ainda tinha aqui alguns materiais, né, que eu utilizei no jogo dela. E aí, na minha cabeça, seria o suficiente para fazer essa capa, só que no final das contas não foi. E aí eu vou te explicar aqui bem rapidinho, o que foi aqui que aconteceu. O multicolor é o mesmo, tá? O mesmo lote e tudo mais que eu usei para fazer o jogo dela, que foi esse salmão ou laranja da marca Cisne e o verde folha da Barroco, tá? Então aí, eu tinha aqui usei mais ou menos aqui 10 gramas de cada cor para fazer, tá? E ainda tive essa sobrinha aqui. O laranja não é o mesmo laranja que eu fiz o jogo dela. Eu tem um vídeo aqui também no canal que ele é bem recente, que é o vídeo de produção de uma passadeira na tonalidade de bege, salmão e laranja. E aí, o que eu utilizei para fazer a passadeira é o laranja que eu fiz o jogo dela, tá. E esse daqui é o laranja que eu fiz que eu utilizei na segunda unidade. Então, assim, tem uma diferença, né, entre os 2 laranja, mas não é nada, assim, muito grande. Esse aqui, se eu não estiver enganada, ele tá um pouco mais claro. Aí eu peguei, mostrei a ela a diferença e ela disse que não teria problema, né, que poderia fazer. Inclusive, esse laranja é mais ou menos essa tonalidade que tá aparecendo aí, tá? Tá, acho que um pouquinho estourada a tonalidade, se eu não estiver enganada. Deixa eu ver se fechando aqui fica melhor. Ele é essa tonalidade aí, ó, que tá aparecendo, tá? Tá bem bonito, eu gostei bastante. E aí mostrei a ela, ela disse que não teria problema e assim eu fiz, né. Aí eu tinha mais ou menos 75 gramas do peludinho e na minha cabeça seria o suficiente, por quê? Porque eu peguei a sobra do castanha, né, e peguei um outro cone de peludinho fechado, não foi esse aqui, mas eu peguei um cone fechado, e aí eu fui olhar a diferença entre um cone e outro, né, eu pesei o cone lacrado, tirei a tara, né, pesei, o cone lacrado, vou usar aqui por exemplo, aí tirei a tara dele, né, e vim com um cone aberto. Então, daí eu sei a diferença entre um cone e outro, tá? Fui me baseando desse jeito. Depois eu vim com um cone vazio e vi aí o peso dele, também tirei a tara e depois eu voltei com o cone aberto, né, para saber aí qual seria a diferença. Então, eu cheguei aí ao peso de
e 5 gramas. Só que eu não me atentei ao fato de que cada cone ele tem um peso diferente, tá? Então, deixa eu ver se esses dois aqui tá assim. Ó, esse daqui, por exemplo, 354 gramas. Esse daqui, 338 gramas. Então, isso fez com que eu não tivesse um peso exato que eu gastei para fazer aí a capa no bege. Eu também não pesei a quantidade que eu gastei no bege, né? Já que era um jogo todo do mesmo jeito, mesmo fio e tudo mais, eu acabei não me atentando a esse detalhe, né? De pesar a capa separada, já que era uma peça que eu estava fazendo a primeira vez. Eu não pesei parte por parte da capa, tá? Enfim, aí eu tive que comprar é, outro outro decore, né, para estar dando continuidade aí à capa. E aí a melhor oferta que eu achei foi no Mercado Livre, 3 unidades por 110. Saiu um pouco salgado, né? Digamos aí que saiu a R$ 37 a unidade, mas foi a melhor opção para mim no momento. Aqui na minha cidade eu não encontrei. E aí, eu comprei pelo Mercado Livre, mesmo que o prazo de entrega era o mais curtinho das minhas opções disponíveis, tá? Então, eu comprei esses três, foi o abóbora, e comprei esses dois aqui, o verde Candy 2204 e o amarelo Candy 1114. E aí, eles também já vão ser jogos de banheiro, mas eu não vou produzi-los agora, tá? E aí, aproveitando a ida do meu esposo no armarinho, né, já ciente de que eu iria comprar um novo decore, eu pedi aqui também para ele comprar 2 cones do laranja. Laranja aqui não sai muito, mas eu gosto de pelo menos ter sempre um cone aqui no estoque. E aí, eu vou estar utilizando aqui para fazer um novo jogo de 3 peças, tá? E o que sobrar já fica aqui já no meu estoque aí. Caso entre algum pedido, eu já tenho para fazer, desde que não seja corúnica. É, e aí, caso não, mais para frente eu uso aí em alguma outra produção, tá? Então, enfim, né? Essa foi a minha saga aí para produzir essa capa. É, eu tive aqui a sobrinha, né? Com essa sobrinha aqui, eu ainda consigo estar fazendo algumas flores. Vou deixar esse verde separado, porque nesse outro jogo que eu vou fazer, eu quero estar fazendo aí o porta-papel higiênico. E aí, caso ela tenha o interesse também no papel higiênico, né, no porta-papel, eu já tenho aqui o multicolor para estar fazendo. No caso aqui desse verde folha, eu tenho somente aqui, isso aqui. Eu sei que aqui eu consigo passar em 2 flores esse verdinho, e aí vai me sobrar uma pontinha de nada, tá? Então, vou estar deixando ele separado. Caso ela peça o porta-papel higiênico, aí eu consigo estar fazendo aqui com o mesmo multicolor, tá? Bom, enfim, acho que eu consegui resumir aí bem rapidinho. Assim, e o fio, o barbante comum, aqui na minha cidade tá, ele tá bem caro. Eu paguei aí R$ 24,07 nele. Achei bem caro, tá? Visando assim que normalmente eu pago R$ 17 no fio agora, né? Então, assim, dá uma diferença bem boa. E, sinceramente, não compensa. A não ser assim que seja um caso de emergência, né? Aí não compensa comprar aqui na minha cidade. Mas, enfim, acho que é isso, né? Consegui passar aí tudo direitinho. Os 3 de decores eu comprei por 110 no Mercado Livre. Foi com frete grátis. E agora, nesse momento, eu não consigo me lembrar sobre o parcelamento. Se o parcelamento estava sem juros ou com juros. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o link dos decore aí no passo a passo. Eu também encontrei um kit com 10 unidades, se eu não estiver enganada, por 291. Para mim tá um preço bem ok. E se eu não estiver enganada, eu acho que ele tá com parcelamento sem juros. E se ele tiver com parcelamento sem juros, para mim tá uma maravilha. E eu futuramente pretendo estar comprando dele. Porque no Armarinho São José ele é em média R$ 25, R$ 27. E aí ainda tem o frete, né? Então ficaria aí, provavelmente, poderia ficar um pouquinho mais caro. E e lá parcela só até 3 vezes sem juros. Então, assim, se eu no Mercado Livre tiver com um parcelamento maior sem juros, né, e tá com frete grátis,
para mim compensa, e além do mais, o Mercado Livre, ele chega muito mais rápido, tá. Então aí eu vou estar vendo futuramente, como eu não tenho necessidade de comprar agora, eu vou estar vendo aí futuramente como é que eu vou estar comprando os próximos, decores, tá. Enfim, fica aí agora com a continuação, né, que é o vídeo onde eu tô mostrando a capa e todos os detalhes e tudo mais. E é isso, tá. Muito obrigada pela sua audiência e até um próximo vídeo. Bom, voltei aqui com o resultado da capa, né? Ficou assim, bem bonito. Sinceramente, é, a tonalidade laranja, ela me agrada, tá? Eu gosto bastante dela. Não entendo por que não tem uma saída muito boa aqui, né? Como eu já disse. Mas eu fiquei encantada com essa capa na tonalidade em laranja. Sinceramente, eu gostei ainda mais dela do que a do bege, tá? Então, assim, esse é o resultado, né? Eu fiz aqui um cordão de correntinhas com um barbante mesmo, né? O fio liso. E aqui nas pontinhas eu coloquei uma pérola laranja, tá? Número 8, que foi a mesma pérola também que eu usei nos detalhes das outras peças do jogo, tá? Então, aqui, em relação a esse jogo com o restante das peças que ela tem, a única diferença vai ser mais aí mesmo a tonalidade do laranja, né? Que o que ela tem é um pouquinho mais forte, veio lote diferente, ele é um pouquinho mais forte do que esse aqui, besteira, tá? Mas ela disse que queria assim mesmo, que não tem problema, então eu fiz, né, e vou estar enviando para ela. Bom, voltei agora aqui para mostrar porque eu acabei de finalizar e aí, meu esposo vai levar amanhã, tá? Que no caso vai na quarta-feira. E eu acho que esse vídeo vai pro ar na quinta, se eu não estiver enganada. Não, aqui é na terça. Esse meu marido vai levar amanhã na quarta. E eu não sei se esse vídeo vai pro ar na quarta ou na quinta. Ah, enfim, vai desculpando aí essa confusão. Então aí eu resolvi vir registrar logo. Eu também aqui apliquei a etiqueta. Apliquei a minha etiqueta. Tá passando uma muriçoca aí, mas releva, tá? Que aqui já tá de noite e... Enfim. Bom, como eu não vou conseguir, né, capturar aqui bem a cor dele, eu acho que eu já mostrei a tonalidade direitinho desse laranja aí durante o vídeo. Vim mesmo aqui agora só mostrar como ela é o resultado dela pronta, né? Então, aqui eu fiz 5 carreiras do pelinho, do decore. Eu ainda aqui não penteei, vou pentear agora. Eu sempre deixo pra pentear e passar o ferro antes de enviar, tá? Aí eu vou fazer isso agora, já vou deixar embalado e vou deixar ali ou na mochila ou botar em cima da mesa para meu esposo pegar de manhã, tá? Então, aqui eu fiz 5 carreiras no pelinho e fiz mais 5 carreiras aqui também de bloquinhos antes da carreira fechada e o bico, tá? E aqui ele tem 11 carreiras de caimento ao total, que antes aqui do peludinho, eu também fiz uma carreira aqui de bloquinhos, tá? Então, ficou assim desse jeito. Aqui, a minha flor, eu comecei aqui passando multicolor verde, depois vim fazendo as pétalas com o multicolor laranja e fiz aqui o detalhe das folhas também novamente com verde, tá? Então, ficou assim desse jeito. Ela normalmente aqui fica 40 centímetros de comprimento, 17 de largura e o caimento dessa daqui foi de 23 centímetros, tá? Essa parte aqui de cima, ela varia, às vezes aí um pouco para mais, vai depender da agulha que eu tô utilizando e se meu ponto tá solto ou não, mas o mínimo que ela fica é 40 por 17, tá? Como eu sei qual é a descarga dela, é a mesma que eu tenho aqui no meu outro banheiro, eu não esquentei muito em estar soltando os pontos, porque acho que antes de finalizar o vídeo, eu vou botar lá na minha descarga e te mostrar como é que vai ficar na casa dela, tá? Bom, então deixa eu dobrar aqui para passar o peso dela e o peso das sobrinhas aqui do material. Eu acho que elas ficam de uma certa forma bem econômica. Eu gosto de fazer capa da descarga, tá? Não sei porque é uma peça que, digamos assim, é um pouco grande, mas eu tenho uma facilidade em fazer. Eu acho até mais rápida do que determinados tapetes.
Ó, então aqui a sobrinha do laranja eu tenho 226 gramas. Eu tinha começado aí com 486, se eu não estiver enganada. E aqui a sobrinha do Decore. Olha aí, 311 gramas, tá? Então, essa balança, ela oscila um pouquinho. Sempre 1 ou 2 gramas de diferença, tá? No peso. E agora, o peso aqui da capa. E aí, eu já aproveitei também, já anotei quanto eu gastei de cada cor, tá? Então, aí, o peso final da capa, 382 gramas. Quando eu pesei mais cedo, ela tinha pesado 384 gramas, tá? Então, vamos lá. De multicolor, aqui eu não separei a quantidade de verde e a quantidade de laranja, porque eu não lembro onde eu coloquei a bolinha com a sobrinha desse multicolor. Ainda me sobrou um pouquinho, mas eu não lembro onde eu coloquei, tá? Então, eu sei aqui o peso total deles, que foi 20 gramas. E aí, quando eu achar a bolinha, eu deixo aí pelo comentário, nos comentários ou na descrição, quanto eu gastei aqui de cada multicolo, tá? Mas no final aqui foi 20 gramas de multicolo, tá? Mas se eu não tiver enganada, eu acho que dá 10 gramas de cada, tá? Porque eu lembro que essa voltinha aqui, ela pesa 5 gramas e essa volta aqui, ela também pesa 5 gramas, tá? Então é isso mesmo, foi mais ou menos aí 10 gramas de cada multicolor. De laranja, eu gastei 259 gramas e do Decore eu gastei 107 gramas, tá? Então, assim, gostei bastante de ter feito, amei o resultado, tô bem satisfeita com o resultado, tá? E é isso, eu vendi ela a R$ 50, tá? É o preço, normalmente aqui que eu vendo capa da descarga, a depender de como ela é trabalhada, né? No caso dessa daqui, normalmente eu vendo a 35, R$ 40, porque fica aí um peso bem aproximado a um peso de um tapete, tá? Então, normalmente, sendo uma bem simples, no máximo R$ 40. Essa eu cobrei aí 50, só mesmo pela adição aqui do decore, tá? Então, aqui nesse caso, foi 107 gramas, é bem menos da metade, né? Então, o decore é em média R$ 25, né? Então, eu acrescentei aqui R$ 10. Pra mim tá tudo bem, pra mim tá tudo ok. É uma capa que eu faço bem rapidinho. Eu não calculei aqui o custo exato de material, mas eu acho que depois aí eu vou estar fazendo esse cálculo e deixo nos comentários, tá? Bom, então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal para estar ajudando no crescimento. Beijo, beijo e até um próximo vídeo. E peço desculpa por esse vídeo ter ficado tão longo, tá? Não era a minha intenção, mas enfim, né? Se você chegou até aqui, muito obrigado. E agora eu vou levar ele ali no banheiro para te mostrar como ele fica.